E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para trabalhar com a concentração comum, amigão. Agora começam as concentrações das soluções, concentração, isso aqui é importante você saber. Agora é o seguinte, viu? Vamos partir para o que interessa, que eu vou lhe mostrar uma coisa aqui, ó, para você poder jogar duro, sem muita delonga, que aqui você não precisa ficar se preocupando e ficar perdendo tempo com nada, aqui você vai direto ao ponto. Concentração é assim, ó, rapidinho. Teoria rápida, treinamento, treinar bastante. Teoria rápida, treina bastante, tá certo? Então vamos lá. Concentração de uma solução nada mais é do que uma relação entre a quantidade de soluto e quantidade de solução ou de solvente. São vários tipos de concentrações. Então quando você fala, por exemplo, a concentração do sal na água do mar, a concentração, sei lá, de gordura no leite, a concentração, porque o leite na verdade é um colóide, né? Mas também funciona, que também é concentração. Você vai ter concentração de qualquer coisa em qualquer coisa. A concentração que você tem, às vezes você faz um café, aí o cara fala que o café está muito forte, concentrado, está pouco concentrado, qual é a massa de café que tem naquele volume de solução. E tem uma série disso. Mas para você entender realmente o que eu quero lhe dizer, é necessário que você comece a primeira concentração, que é a que a gente vai ver hoje, e depois vai ver as outras e as outras e as outras, que é a concentração comum. Que nada mais é do que uma relação entre massa e volume de uma solução. Só que você tem que se ligar que essa concentração, a relação, você não pode atrapalhar, é soluto sobre solução. Aqui você tem o C, que é a concentração comum, o M, que é a massa do soluto, que eu boto um S minúsculo, e o V, S, é o da solução, que eu boto um S maiúsculo. Então a concentração é massa sobre volume. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que numa solução que a concentração comum é de 10 gramas por litro de NaCl, é porque eu tenho 10 gramas de NaCl em 1 litro de solução. Então é o soluto e a solução. Tome cuidado para não confundir isso com densidade, porque densidade também é massa sobre volume. Agora, qual é a diferença? Aí você já pode perceber. Densidade também é massa sobre volume, só que densidade é massa da solução e o volume da solução. Então a diferença está aí. Quando você fala de densidade, a massa que você usa é da solução e o volume também, que pode ser em miligramas ou gramas, geralmente miligrama, ou geralmente grama, e ml ou litro. Geralmente é dado em grama por ml, mas também pode dar em grama por litro. E aí você vai trabalhar com as unidades, então o povo erra mais, viu? O povo erra mais aí. Aí você fala, como é que eu vou saber, amigão? Bom, treinar, vamos treinar, para você poder entender que aqui é assim, ó, vou fazer de duas maneiras para você. Eu vou pegar uma questão onde eu vou fazer por regra de 3 e por fórmula. Você escolhe o caminho que você quiser, que quem manda em você é você. Olha o que ele está perguntando, ó. Ah, lê aí, né? Já leu? Então vamos lá. Qual a concentração comum em grama por ml de uma solução de KNO3 que possui 60 gramas do sal dissolvidos em 300 ml de solução? A questão aí, na verdade, não é uma questão de prova, é um treinamento. Treinar. Primeiro tem que treinar, para depois fazer as questões de prova. Concentração comum, então ele quer saber. 60 gramas do sal é a massa do sal, massa do soluto. 300 ml de solução é o volume da solução. Então aqui é uma questão simples. Como é que você faz isso, amigo? Eu posso dizer que 60 gramas está presente em 300 ml. 60 gramas está presente em 300 ml. Mas ele quer saber a quantidade em 1 ml. Quando eu não quiser usar a fórmula, eu sempre faço assim. Que grama por ml é a quantidade em gramas em 1 ml. Ó aqui, ó, grama por litro. É a quantidade em 1 litro. Então, se 60 gramas está em 300 ml, eu tenho que achar em 1. Aí eu posso simplificar. 300 por 60, isso dá 5. Então, minha massa é 1 dividido por 5. Agora aí que o povo erra. 1 dividido por 5 é quanto, amigão? 0,2. 0,2 seria a minha primeira concentração. Ah, mas eu não gosto de fazer assim, eu quero usar a fórmula. Tudo bem. Então, você vai usar a fórmula. Concentração é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Se decorou a fórmula, você bota, quem é a massa do soluto? 60. Qual é o volume da solução? 300. 60 dividido por 300 vai dar 5. Aí você, simplificando na verdade, né? Não é 60 dividido por 300. É 60 dividido por 60 e 300 dividido por 60. Dá 1/5. 1/5 dá 0,2. Então o que é que isso quer dizer? Que quando você acha aqui, ó, a massa em 1 ml já é a concentração. A massa já fica igual à concentração.
eu tenho 0,2 gramas em 1 ml, ou seja, eu tenho 0,2 gramas por ml. Então, achar massa para 1 ml é achar concentração. Ali é a mesma coisa. Você vai ter aqui a concentração, que é a resposta em grama por ml, porque a massa está em grama e o volume está em ml. Independente do seu caminho, sua resposta é a letra A. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais para você poder jogar duro, que quanto mais você faz, mais você faz. Vamos lá, para você poder jogar duro. Evapora-se totalmente o solvente de 500 ml de uma solução. Então aqui eu tenho um volume de 500 ml, volume da solução. De concentração 12 gramas por litro. Então minha concentração 12 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Qual é a massa do soluto que eu tenho aqui? Bom, eu não posso esquecer que 1 litro vale 1000 ml. Por quê, amigão? Porque a relação aqui está em ml e aqui está em litro. Aí eu tenho que pegar o volume e dividir por 1000. 500 dividido por 1000, isso aqui dá 0,5 litros. Aí é só fazer a relação. Como é minha relação, amigo? Bom, 12 gramas por litro são 12 gramas em 1 litro. Foi o que eu botei para você ali, ó. 10 gramas por litro foi a primeira. Então são 12 gramas em 1 litro. Qual é a massa na metade disso? Meio litro. A metade de 12 é igual a 6. Ou 12 vezes meio vai dar 6. Ah, amiga, mas eu gosto de fazer mais por fórmula. Vamos lá, amigo. Aqui a gente faz dos dois jeitos para você, ó. Concentração é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Concentração é 12. A massa do soluto é o que você quer. E o volume da solução é 0,5. Aqui você vai multiplicar. Aqui você multiplica 12 vezes 0,5. Às vezes o pessoal não sabe fazer essas contas. 12 vezes 0,5 é a metade de 12. A metade de 12 dá 6 gramas. Independente do caminho que você queira, ou um ou outro, sua resposta é letra B. Então a manha é sempre essa. Faz a leitura, joga direitinho, devagar você chega longe, tá certo? Ou um ou outro. Ah, amigo, a gente vai fazer mais? Vamos, rapaz. Eu fiz 10 desse aqui, ó. 10, mas nessa primeira aula são 5 só. Qual a densidade da solução? Densidade da solução de KNO3 em grama por ml. Ele quer a densidade em grama por ml, que possui 40 gramas do sal. Então aqui você tem massa do soluto 40, em 80 gramas de água. Agora a massa de água, 80, ocupando um volume de 100 ml. O volume da solução é 100 ml. Bom, então como é que eu faço? Ele quer a densidade. Eu primeiro tenho que achar a massa da solução. Como é que eu acho a massa da solução? A massa da solução é a massa do soluto mais a massa de água. Porque a solução é o soluto mais o solvente. O solvente é a água. Eu podia fazer de cabeça se eu quisesse, mas eu vou fazer assim. A massa da solução é 40 mais 80. Então a massa da solução é igual a 120 gramas. Se é 120 gramas, aí eu venho para cá. Ó. Qual vai ser a densidade? Bom, 120 gramas corresponde a um volume de 100 ml, que é o que ele falou. Mas a densidade tem que achar em 1 ml. 1 ml. 1 ml. Aí fica 120 dividido por 100. 120 dividido por 100 dá 1,2 gramas em cada ml. 1,2 gramas em cada ml. Então você teria a sua densidade achada. Ah, mas se eu quiser fazer por fórmula, bom, primeiro passo você não tem como fugir. Tem que achar a massa, então faz de cabeça. 120. Aí você vai usar a fórmula. Que é a densidade, massa da solução, dividido pelo volume da solução. Então a densidade vai ser 120 dividido pelo volume, que é 100. 120 dividido por 100 dá 1,2. Então, qualquer um, a resposta é letra C. Tanto faz, tá certo? Treinamento para você. Treinamento aqui tranquilo, você vai fazendo tudo na sua manha, devagar e sempre, vai jogando duro. Já deu para você printar? Vamos nós. Considerando que o aluno preparou uma solução de cloreto de sódio em meio aquoso com 20 gramas do sal, massa do sal, 20... Repara, separa os dados. Quando você separa os dados, fica mais claro de você enxergar. 100 ml de solução. 100 ml de solução. Que é a densidade da água na temperatura que o experimento foi conduzido. Densidade 1 grama por ml. Então, a densidade da água 1 grama por ml. A massa do sal não altera o volume. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você pega esse sal, o volume da solução é igual ao volume da água, do solvente, porque o sal não altera, a massa do sal não altera, segundo ele. Então, o volume da solução vai ser igual ao volume da água, que vai ser de 100 ml.
É isso que ele está lhe dizendo, pega a manha. O valor correto da densidade e da concentração, então vamos lá, ele quer saber os dois em grama por ml. Então ele quer saber a densidade e a concentração. Vamos juntos. Massa de água, você não precisa nem fazer isso, porque já está direto, mas vou fazer. 1 grama, a densidade da água é de 1 grama por ml. Então 1 grama de água ocupa o volume de 1 ml. Qual vai ser então a massa para 100 ml? Não precisa fazer isso. Por que não precisa? Porque a água é 1. Se 1 grama é 1 ml, 20 gramas são 20 ml. 100 gramas são 100 ml. 200 gramas são 200 ml. 500 gramas são 500 ml. Então não precisava fazer isso aqui. Achar a massa que eu já sabia. Se são 100 ml, vai ser igual a 100 gramas. Mas tudo bem. A massa de água. A massa da solução vai ser o que a gente fez nesse instante. É a massa do sal mais a massa de água. Claro que se você tiver bom na cabeça, já faz de cabeça isso daqui, que essas contas estão boas. A massa da solução vai ser 20 do sal mais 100 da água. O que vai me dar 120 é a massa da solução. Aí fica fácil. Por que fica fácil? Porque a densidade vai ser 120 gramas, que a densidade é tudo, a solução toda, e está no volume de 100 ml. Você quer achar a massa para 1 ml, aí vai achar a densidade, porque se é 1 ml já é a densidade. 120 dividido por 100, igual lá de trás, deu 1,2 também. A concentração muda um detalhe. Qual é o detalhe? Você vai usar 20 gramas, porque a concentração já não é a solução toda, a concentração é somente o soluto. Então 20 gramas, 100 ml, que é o volume da solução, não tem problema. Qual é a massa para 1 ml? Aí eu vou achar, se é para 1 ml, já vou achar a concentração comum. 20 dividido por 100 dá 0,2. 20 dividido por 100. Agora, se você tem dificuldade nessas contas, aí tem que pegar umas aulas sobre essas contas, para não se perder. Agora, se você quiser usar a fórmula, você não tem como fugir disso daqui. Ia ter que fazer isso e isso. Ou então você já podia pegar a manha. Se aqui o volume de água é 100 ml, é porque a massa dá 100 gramas. Se for 50 ml, era 50 gramas. E por aí vai. Mas vamos lá. Densidade, massa da solução, volume da solução. A massa da solução, nós fizemos até aqui, não podia fugir disso, dá 120. Então fica 120 dividido por 100, que dá 1,2. 120 dividido por 100. A concentração é o mesmo princípio, só que em vez de usar a solução, você vai usar o soluto. E vai dividir pelo volume da solução. Então a concentração vai ser 20 dividido por 100, que vai ser igual a 0,2. 0,2. Então 1,2 e 0,2, sua resposta está na letra A. Na manha, ou você vai devagar na regra de 3, ou vai para lá para tirar a onda, ficar tranquilo, despreocupado, tá certo? Para você poder jogar duro. E aí, você tem um aqui que é legal, para poder você ir já finalizando essa parte. Considere 2 latas de mesmo refrigerante, uma versão diet e outra na versão comum. Ambos têm o mesmo volume de 300 centímetros cúbicos. Então, o volume da solução é de 300 centímetros cúbicos. A concentração em grama por litro de açúcar no refrigerante comum é... Então, o que ele está lhe dizendo? Que o refrigerante tem a mesma composição. A diferença está no açúcar, que ele botou aí. Aí você fala, como é que eu vou saber isso, amigão? O comum tem uma massa maior porque tem açúcar. O diet tem uma massa menor porque não tem açúcar. O que é que isso quer dizer? Se ele quer a concentração em gramas por litro, é necessário que eu me lembre, inicialmente, que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Isso é matemática pura. Então, se 1 ml é 1 centímetro cúbico e 1 litro são 1000 ml, é porque 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Se 1 litro tem 1 centímetro, se 1 ml tem 1 centímetro cúbico, 1 litro vai ter 1000 centímetros cúbicos. E aí você faz tranquilo, faz de boa. Para ninguém lhe perturbar. Você vai na manha. Você diz, o que é mais que eu tenho que fazer, amigão? Bom, você vai dividir o volume por 1000. Dividindo por 1000, você vai achar 0,3 litros. Aí você fala, e agora, o que é que eu faço? Como ele quer a concentração em grama por litro, você vai ter que achar massa de açúcar. Porque ele quer a concentração de açúcar. Como é que eu acho a massa de açúcar? Você acha a massa de açúcar pegando a massa do refrigerante comum menos a massa do diet. Porque a diferença é justamente o açúcar. Se o comum tem açúcar e o diet não tem, a diferença entre os dois é a quantidade de açúcar. Aí você fala, é claro, se eu tenho aqui ó, X gramas, o outro tem lá Y gramas, a diferença entre os dois é o açúcar. Então quer dizer que a massa vai ser, a massa comum é 331,2, menos o diet, 316,2. Aí, se você tiver dificuldade nessa conta, tem que treinar.
Isso aqui dá 15. Então a massa dá 15 gramas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a concentração fica fácil. Por que fica fácil? Porque 15 gramas está presente em 0,3 litros, que é o volume que ele deu aqui para a gente. 15 gramas está em 0,3. Qual vai ser a massa em 1 litro? Porque ele quer em grama por litro. Se você acha a massa em 1 litro, você achou a concentração. 15 dividido por 0,3, aí é andar uma casa para a esquerda, para a direita e botar um zero. Fica 150 dividido por 3. 150 dividido por 3 dá 50 gramas em cada litro. Então a sua resposta já está achada. Ah, mas se eu quisesse fazer por fórmula? Bom, por fórmula você não ia fugir de nada disso. Você ia pegar 300 centímetros cúbicos, que são 300 ml, e ia ter que dividir por 1000. E achar isso aqui, 0,3. Depois ia ter que subtrair aqui para achar o açúcar. O comum menos o diet. E achar o açúcar. E aí você ia usar o soluto e o volume. O soluto você acabou de achar com a conta, que foi 15. E a solução você também achou lá, que foi 0,3. 15 dividido por 0,3, 50 também. Independente de qualquer coisa, a sua resposta é a letra E. Certinho? Qualquer um que você queira fazer, vai ser assim. E aí você chega ao final dessa aula. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Tem mais, na parte 5, mais exercício disso aí, agora um pouquinho mais trabalhoso. Jogue duro e até daqui a pouco. Eu digo daqui a pouco se você quiser, porque eu vou gravar as duas agora. Mas vou botar uma, depois vou botar outra. Tchau.